No coração do oeste de Santa Catarina, nasceu um sonho. Um sonho de cuidado, coragem e esperança. Há 50 anos, em Campoerê, um grupo de irmãos, movidos por um ideal, ergueu um hospital diferente. Não apenas um prédio, mas um lugar onde a medicina é feita com alma. Esta é a história do Hospital Santo Antônio. Uma história de trabalho, superação e afeto. Nos conhecemos na universidade e nos encantamos um com o outro. Iniciamos o namoro em 5 de junho de 1971. Em 73 noivamos e em 74 casamos. Antes de casar, já tínhamos o sonho de termos um local para trabalho dentro dos nossos princípios. Depois desta ideia, em conjunto com a família do Nardi, foi iniciado o projeto. O deslocamento era difícil na época, com estrada de chão e balsas para passar. Acabou-se aproveitando o serviço de um engenheiro de Pato Branco. E assim foi construído, então, o hospital. O projeto de construir o hospital era que o Taurides é meu cunhado, né? Trabalhava com um caminhão, eu e os irmãos do Taurides. Ele se formou, eu estava em São Paulo, nós estávamos em São Paulo e eu e os dois irmãos dela, né? Nós ganhava dinheiro, né? Bastante. Construímos o hospital com os caminhões, né? Aqui tinha 4 terrenos aqui, era do irmão meu. O pai do Dr. Luiz queria comprar por aqui, o terreno aqui, mas não se ajeitava aqui. Daí eu procurou o Jorge vendeu. Falei, não, eu vendo os meus, é para fazer um hospital eu vendo. Meu irmão disse, eu vou vender porque cidades aqui não tem hospital e cidades sem hospital não funcionam. Né? E daí deu que fomos procurar de comprar hospital em outras partes, não achamos. Aí resolvemos construir. Daí eu peguei, deixei os meus cunhados lá e vim para cá construir. Estou aqui até hoje. Em 1974, com o apoio de irmãos e a vontade firme no peito, o projeto começou a tomar forma. Dia 6 de junho de 1954, a data que foi iniciada. Nós estamos ali desde o começo. A primeira carga de areia que ele descarregou fui eu e meu pai. Começamos, a família inteira ajudou, inclusive nós, a descarregar as sacas de cimento e areia na construção desse hospital. Sem recursos, mas com muita força de vontade. Os próprios fundadores carregaram areia, colocaram a mão na massa e levantaram as paredes do hospital. Era um sonho que nós tínhamos de fazer medicina e medicina de qualidade. A gente tinha sempre uma meta que era servir ao paciente e que ele se sentisse acolhido e que nós pudéssemos dar o nosso melhor para que este paciente tivesse uma recuperação plena. No dia 31 de outubro de 1975, o Hospital Santo Antônio foi inaugurado. Quando mudamos para Campoerê, foi na data de aniversário do primeiro ano de casamento, 26 de outubro de 1975. Morávamos dentro do hospital, num apartamento assim, estávamos disponíveis 24 horas para atender. Éramos só nós dois. Os primeiros 2 anos foram vividos dentro do hospital, num quartinho com 35 metros quadrados, sem cozinha, um verdadeiro lar de plantão. Eu dormia no hospital, comia aqui no hospital, fazia todas as coisas que não tinha casa, não tinha nada. Foi sofrido, viu? Os primeiros anos eram sofridos. E daí não tinha convênios com ninguém, tudo era particular. Foi sofrido. Se tu começas a ver os fichários naquela época, dá para aborrecer. Os primeiros meses foram de incerteza. Poucos pacientes e uma estrutura ainda sendo montada. Quando foi credenciado pelo SUS, o movimento aumentou muito e assim a entrada também de recursos. Com isso, deu para fazer muitos melhoramentos, ampliar a estrutura física e também mais tecnologia na época. Em propósito de não cair as coisas, né? Mesmo sem muito,
havia uma certeza. Medicina de qualidade se faz com estudo, cuidado e escuta. Segundo meus pais, eu não estava bem, eu tinha 1 ano e pouquinho. O hospital ainda faltava 3 dias para ser aberto. Chegaram ali, falaram com o Dr. Ulides e daí eles me atenderam. Eu fui a primeira paciente do hospital, então, com a ficha número 1. E desde lá, então, a gente sempre foi cliente do hospital. O nosso objetivo sempre era esta proximidade com o paciente. Tentar chegar ao diagnóstico era a nossa preocupação maior. Por isso que o hospital sempre primou por trazer primeiro o raio-x, o primeiro ultrassom, um laboratório de qualidade com capacidade para resolver a problemática do diagnóstico. Eu agradeço por cuidar da minha família. Aos poucos, o nome do hospital começou a se espalhar. O cuidado com os exames, a atenção aos detalhes, o esforço por diagnóstico preciso, tudo isso construiu a confiança. Eu conheci o Hospital Santo Antônio alguns anos atrás, onde eu passei por uma dificuldade muito grande numa doença. Eu me tratei em Cascavel com vários médicos e eles não descobriram a doença. Só foi descoberta quando eu estive aí no Hospital Santo Antônio. Eles é que descobriram a minha doença e me trataram. E, graças a Deus, hoje estou bem de saúde, estou trabalhando sem problema nenhum. O que mais me marcou foi a do meu filho, que ele com 18 dias, né, ele ficou doente e a gente levava em Pato Branco, levava em São Lourenço e morava na colônia. Daí abriu o hospital aqui, daí trouxemos aqui. Daí o doutor Ulides falou, olha, em 7 anos, quando ele completar 7 anos, se ele não sarar, ele vai ficar por resto da vida. E sarou. Tanto é verdade que até hoje o laboratório é dentro do hospital, as imagens ainda são dentro do hospital, e com isto nós conseguimos prestar um serviço com rapidez e com eficiência num período muito curto. Casos graves começaram a ser resolvidos aqui. Fiz o estágio no Hospital Santo Antônio no 3º ano da faculdade. O Dr. Ulides me falou que todo o doente, a pessoa que vem consultar naquela época, ele me falou que a pessoa tem uma angústia junto. E a gente não pode esquecer desse lado da angústia da pessoa. É um atendimento humanizado que ele sempre coloca aos seus pacientes. E isso eu uso até hoje. E o hospital virou referência, não só em Campoerê, mas em toda a região. Na época não havia escolas de enfermagem, de técnico de enfermagem. Então eram pessoas leigas que eram treinadas e elas exerciam com muito amor, muito carinho, de uma maneira excelente. Quando foi inaugurado o hospital, eu comecei a trabalhar. Trabalhei 12 anos aqui, né? E assim, meu primeiro serviço com carteira assinada. Quando eu iniciei, eu trabalhei 4 anos na recepção, tirando ficha para consulta. Depois eu passei a trabalhar na secretaria, que daí também a gente registrava nesse livro ali que tem todos os registros lá. Eu fui a primeira auxiliar de enfermagem aqui do hospital. Me formei no Rio Grande do Sul. Daí eu dei o meu currículo aqui na região, passei nos hospitais, tudo. Trabalhei nos outros também, mas quando eu vim aqui, eu fui tão bem recebida, né? Daí eu disse, é aqui que eu vou vir trabalhar. Fui no outro hospital, pedi demissão e vim trabalhar aqui. E foi assim uma relação boa, porque assim a gente era como uma família, assim. Eu sempre me senti bem, porque eles me tratavam bem também, né? O doutor Ulides, a doutora Maria, todo o pessoal. Então a gente criou um vínculo de amizade, de família mesmo, e isso foi muito importante. Como a gente começou desde o início, né, já você cria aquele vínculo, né, porque tinha dificuldade no início, né, porque era tudo novo, era tudo uma experiência nova. Me mostrou todo o hospital e como funcionava, a gente tinha um pouquinho de experiência, né. Aí já comecei a trabalhar, no mesmo dia, morei quase 9 anos. Assim, era uma equipe boa. Foi uma experiência muito boa. Eu ensinava e ao mesmo tempo eu aprendia. Sempre tinha alguém pra gente ir treinando, ensinando, porque a gente tinha um pouquinho mais de experiência, né? Então, assim, foi, bem dizer, uma família. Eu tinha o hospital assim como uma família. E essa relação, né, com as pessoas, com outros profissionais, você aprende, porque a gente também era curiosa. Daí você ficava pedindo, né, isso, aquilo, né?
se construiu essa relação. E daí, assim, também me fez crescer, né, pessoalmente, né, como pessoa, né. Porque a gente sempre teve incentivo também, né. Vamos estudar e tudo, né. É que eles sempre trataram bem, né. Eu entrei no hospital aqui, na enfermagem, né. A atendente de enfermagem, primeiro foi lavando material, porque eu não tinha curso, não tinha nada, né. Aí depois depois passei por raio-x, fiquei 2 anos mais ou menos, né. Aí completou os 32 anos de casa. E foi uma época bem difícil, né? O hospital aqui também às vezes estava no vermelho, às vezes, né, passava dificuldade, ainda bastante internamento pelo SUS, né? Eu não sabia nem pegar uma seringa, não sabia nada, né? Então fui aprendendo, a doutora Maria sempre me dando livros, né, ensinando, às vezes me levava no consultório, conversava, né? Nós sempre procuramos dizer, você pode ser melhor, você pode fazer o melhor. Hoje você está aqui, amanhã depois você vai pelo mundo e você vai ser sempre a melhor. E eu gostava do que eu fazia, atendia bem os pacientes. O pessoal vinha consultar, eu quero baixinho. Ficavam com ciúme, né? Daí eu falava para elas, vocês têm que atender bem, a pessoa volta. É vocês que fazem o hospital. Daí começou a engrenar a coisa e toquei no hospital por quase 9 anos. Eu trabalhei por quase 3 anos no Hospital Santo Antônio em Campo Herê. Gostava muito de trabalhar lá. A equipe toda é maravilhosa. Fui convidada pelo Dr. Olides, né? Ele sempre muito solícito, sempre ensinando, prestativo, muito querido. A doutora Marta também sempre tentando fazer melhorias junto com a doutora Maria para deixar o hospital cada vez melhor, né, para os pacientes e para nós que trabalhávamos lá, né. Aprendi muito, cresci muito profissionalmente e como pessoa também. São muitas histórias e muitos pacientes ajudados, acolhidos. Tratamos com ele toda a vida. Eu moro aqui, mora toda a vida. Eu sei quanta gente ele curou aí, né? Curou, salvou. O objetivo do nosso hospital era sempre que fosse um ambiente sadio, em que o trabalho em equipe fosse executado ao extremo, que a gente realmente dividisse tudo. Nós considerávamos tanto aquele que fazia comida lá na cozinha, aquele que fazia a higiene nos quartos, e teria o mesmo nível de valor que nós tínhamos aqui em cima. Éramos verdadeiramente uma equipe, uma família. O Hospital Santo Antônio tem 6 médicos no corpo clínico, plantam 24 horas e realiza atendimentos em diversas especialidades. Hoje a família Santo Antônio é composta de 55 pessoas que trabalham aqui dentro, entre médicos, bioquímicos, farmacêuticos, enfermeiras, técnicas, enfim, auxiliares, pessoal administrativo, RH. Este grupo conduz, então, a ideia inicial, que era bem pequenininha, mas que hoje se tornou já boa. Hoje temos uma equipe de enfermeiras, de técnicos de enfermagem, técnicos em radiologia, e hoje realmente a nossa equipe técnica é muito bem formada, muito bem estruturada. Continuamos com o mesmo intuito de promover o crescimento de cada um e de cada uma dentro da área que ela atua. É referência, não apenas em Campo Herê, mas em toda a região. O hospital, ele é uma referência em toda a região, né, o Hospital Santo Antônio, justamente por esse espírito dos médicos que trabalham aqui dentro, né? O nosso corpo clínico, todo ele tem uma preocupação em solucionar os problemas de saúde do paciente, né? De atender com acolhimento, de atender com empatia, de ter esse cuidado com o paciente, mas de ser resolutivo. Muito pelo exemplo do pai e da mãe, eu percebi que a medicina seria um caminho para ajudar as pessoas na vida. Seria um meio de vida e de ajudar as pessoas. Que eu aprendi as coisas importantes, assim, que a recompensa vem de um trabalho bem feito. Então, primeiro vem o trabalho para depois a recompensa. Eu sou médica cardiologista e eu trabalho aqui no hospital desde 2009. Eu esses 6 anos como cardiologista. Desde o início, uma regra nunca mudou. O paciente em primeiro lugar. E eu era cozinheira do hospital, de lá, época ali que eu trabalhei aqui,
Entrei como cozinheira e fiquei até o final. Eu me aposentei. Trabalhei aqui em anos corridos, 32 anos. Quando eu entrei como copeira na cozinha. E depois passei a praticar auxiliar de enfermagem. Sempre uma ajudando a outra. Mesmo que a minha função era a cozinha, eu saía da cozinha, mas se as meninas estavam com um paciente pesado, perder na maca ou tirar, ajudava, colocava numa maca, colocava mesmo a gestante em horas de parto ali. Então, era uma função em conjunto. A gente trabalhava muito unido. Sim, sempre foi assim aqui, sempre foi, de todos se ajudarem. Sempre teve assim essa união em equipe, esse trabalho em equipe, de todos se ajudarem. Eu terminei e vou lá ajudar a minha colega que ela ainda não acabou. Não todos felizes, mas foi gratificante trabalhar no hospital. E a gente tinha o doutor, a doutora, até hoje, mesmo que eu saí, eu tenho eles como minha família. E a gente não deixa de se encontrar, se abraçar, ser gratificante, porque eles foram muito amigos nossos. A gente não tinha quase como patrão, como uma amizade em conjunto. Alimentação feita no local e pão fresco todo dia. Atendimento com escuta, respeito e presença. Um modelo de medicina onde ninguém está sozinho. Fazia tudo caseiro, pão caseiro, chimia, tudo que se... Até hoje, né? Ainda é feito pão, é feito ali, macarrão, massa, essas coisas. Tudo a gente procura fazer tudo natural. Nós vivíamos numa casinha muito pequenininha, muito simples, muito sofrida. E que com 3 anos eu resolvi sair desse hospital. Eu disse, vou embora, vou para uma cidade grande, aonde um dia meus filhos possam trabalhar e ter emprego e nós ter uma casa própria. O meu sonho era a minha casa. Eu cheguei no escritório e falei para o seu Ludovino, pedi uns 30 porque eu quero ir embora, porque contei a verdade. Ele olhou para mim, tu acha que nós vamos te deixar sair daqui? Nunca. E você vai ter a tua casa. Tu procura a tua casa e vê o valor que tu precisa, que eu vou te ajudar. Eu procurei essa morada que eu tenho até hoje, que é o meu sonho da vida. Tu não vai embora se tu comprar a casa? Eu disse, não, eu tenho que ficar, né? Aí ele olhou para mim, me abraçou e disse assim, às 11 horas eu te levo o dinheiro. Aquela cena assim, eu não imaginava que eu ia ser dono da minha casa. Tava todo aquele dinheiro, nunca tinha visto na vida um dinheiro daqueles. Aí eu sei que eu peguei o envelope com o dinheiro, fui pro cartório, eu registrei. Eu trouxe a escritura para mostrar para ele e agradecer pelo que eu tinha, né? E eu tenho até hoje. E hoje eu estou contando, mas nenhum funcionário, ninguém sabia de onde. Uma coisa que me orgulho sempre é dos funcionários. 50 anos no hospital, o valor do funcionário. Tem que valorizar ele. Tem que respeitar ser humano como você é ser humano. Não adianta tu pensar diferente. Sem eles não anda. A gente depende, né? Mas é a isso gente aí. criou uma família, sabe? A gente não tem eles assim, de ver como funcionários, coisa. É uma família. A gente enfatizava muito isto nas reuniões que nós fazíamos a cada 3 meses, a cada 4 meses, as chamadas reuniões de avaliação, em que todo mundo tinha direito de voz. Será que está bem assim? Podemos melhorar isso? Sim, podemos. Então vamos melhorar. Então, este incentivo que a gente dava e que dá até hoje, que faz com que elas, todos os funcionários, se sintam, digamos assim, donos da empresa. A empresa não é minha, não é nossa, é de todo que faz parte. Enquanto ele está aqui dentro, ele é parte desta família. O tempo passou. As paredes foram reformadas. A estrutura melhorou. Mas os valores, esses continuam intactos. A paixão pela medicina, o entusiasmo e a coragem nossa continuam as mesmas. Se tivesse que começar tudo de novo, começaria e tenho certeza, com mais serenidade, com mais leveza, mas faria o mesmo. Mas não dá para arrepender o que foi feito. Não. Eu não me arrependo. Bem para os outros, que é o principal. Quantas vidas foram salvas, né? Cooperamos com a administração pública, sempre damos incentivos, sempre tentamos fazer o melhor que nós podemos fazer
para que o nosso município tivesse um desenvolvimento mais harmônico e que tivesse uma qualidade de vida melhor. Anos e anos e anos, sempre com esse intuito de sermos úteis e deixar um legado para esta comunidade campoerense. Para os próximos 50 anos, o desafio é formar uma nova geração que carregue o mesmo brilho nos olhos, que veja na medicina uma missão e no hospital um lar para servir. E é um prazer poder participar da história do hospital e ajudar com inovações, com ideias para que os pacientes se sintam cada vez mais acolhidos, para que o resultado dos tratamentos seja cada vez melhor. E acho que essa é uma visão do futuro, assim, de que provavelmente essa geração nova que vem comigo e que vem com outros médicos que vão vindo por aí possam agregar ainda mais para o hospital e que o futuro dos próximos 50 anos seja ainda mais brilhante, né? Tenho muita gratidão por esses 50 anos do hospital, por esses 16 anos que eu estou trabalhando aqui. E quero dizer que nós seguiremos com o mesmo propósito de seguir cuidando de pessoas, de seguir humanizando cada vez mais os atendimentos, modernizando o hospital, trazendo sempre mais recursos, mais opções de tratamentos, sempre aprimorando o nosso atendimento sem perder essa humanidade, essa empatia e esse acolhimento no atendimento, mas com o objetivo de cuidar de pessoas. Hospital Santo Antônio, 50 anos de cuidado. E isso é só o começo.